Olá pessoal, estamos aqui no nosso 7º podcast com essa convidada especial, nossa paciente, amiga, Michele. Seja bem-vinda. Obrigada. Vai ser uma honra te entrevistar aqui, perguntar para você a tua experiência aqui na clínica, né? Mas antes da gente falar sobre tua experiência como paciente, eu quero que tu se apresente, fale um pouquinho sobre você, quem é a Michele e o que você faz. Compartilha com a gente aqui o teu propósito de vida, teu propósito de trabalho. Tá contigo. Eu vou tirar só um pouquinho o óculos, que essa luz, na minha miopia, a cega, prazer é todo meu, obrigado. É o que você falou, além de paciente. Antes de ser paciente, nós somos amigos. Então, o tratamento tem que ser mais VIP. Compromisso é maior, né? Compromisso é maior, né? Mas eu quero dizer que é uma honra para mim também estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Michele Dipple, eu sou host também de um podcast, o Eu Te Sirvo, que sai todas as quintas, às 15 horas, que eu abordo assuntos sobre desenvolvimento pessoal. E a boa parte, que é às 7 da manhã, voltado só para assuntos cristãos. Também sou mentora de mulheres, acabei de criar um método Mesa. Então, para saber mais detalhes e os eventos, que ano que vem já tem a 2ª edição do Mulheres à Mesa, me acompanhe em @MicheleDipple. Pode colocar lá que eu sou a primeira a aparecer e começa a me seguir e acompanhar. Tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Uau, que legal, né? Eu acho que esse propósito aí que tem surgido entre mulheres, né, especialmente com um viés cristão, tem mudado muitas vidas, né? Muitas famílias. E fala um pouquinho do que tu faz lá pra gente entender o que é essa mentoria, o que é esse podcast. Compartilha um pouquinho com a gente. O método, eu vou falar mais do método, que é uma coisa que está mais em cima do meu coração, mas o podcast, eu trago pessoas diferentes para falar de desenvolvimento pessoal. Então, inteligência emocional, também business, também alguns assuntos voltados para o digital, para desenvolver o autoconhecimento e a pessoa evoluir. E a boa parte trazendo mais testemunhos de pessoas que ou nasceram dentro da igreja ou viveram um forte milagre. Mas eu quero falar em especial hoje do Mulheres à Mesa, junto com a mentoria, que é algo que, exatamente, muito focado para a mulher aperfeiçoar a sua família. Primeiro começando por ela mesma, para ela aprender qual é o papel dela, aquele que Deus escreveu, não aquele que homens e outras mulheres aí do Instagram vem falando, não, aquilo que está na palavra, para ela transformar a casa dela, a família dela e usando a mesa. Então, esse momento de mesa, de desfrutar, de cuidar do teu ministério, de servir a tua família, de nutrir a sua família, de acolher, eu acho que isso tá precisando muito. Eu e você aqui sabemos, quantas vezes você sai cedo, seu filho leva para a escola, volta, chega a dar banho, ou às vezes nem vê, a Sara já chegou, já deu banho, e você nem conseguiu dar um beijo e interagir. E isso, a longo prazo, acaba afastando a família, inclusive o próprio casal. E muitas mulheres hoje acabam saindo fora de casa e também passando muitas horas, porque, né, indo atrás do dinheiro e esquecendo do principal papel dela, que é nutrir a família, é ter esse tempo, é criar esse tempo de mesa, criar essa estrutura com a família, de tempo, de amor, de conexão, de trazer a importância de cada um. E o homem tem o seu papel, como provedor, protetor, sacerdote, solar. Mas a mulher, mas eu não quero, amiga, mas eu fui feita para isso, eu não tenho o que fazer. Deus te fez para isso, está escrito na palavra que esse poder é da mulher, de edificar o seu lar. E edificar é o quê? É trazer essa estrutura. E a estrutura do lar, da casa, da família é a mulher. Isso está se perdendo e eu quero, por meio desse método e do Mulheres à Mesa, que é um evento, né, de poucas mulheres reunidas e trocando essas experiências e também se edificando uma outra.
outras, né? Porque eu faço isso. E sabe o que é legal? Quando uma fala, ai meu Deus, que alívio, eu também. Como é que resolve? Não, eu já passei por isso. E isso traz manda embora a culpa da mulher, né? De não estar cumprindo esse papel hoje. Mas nada é pra sempre, né? Eu acho que você falou uma coisa que é muito forte. Duas coisas. A primeira delas é que você falou, a mulher foi feita para isso. Tem muita mulher que briga, que luta contra essa naturalidade, né? E acaba sofrendo muito, querendo mostrar algo que não é da identidade natural. E isso influencia em um peso muito grande, né? De sobrecarga nas costas da mulher, que tem que fazer coisas que, na verdade, ela não precisaria estar fazendo, que não é o papel dela. Então, assumindo muitas coisas e querendo mostrar isso para fora. E a segunda coisa é a mesa mesmo, que é um local tradicionalmente reconhecido como confraternização de família, né? E hoje a gente vê muito, não só essa questão do trabalho, mas os próprios eletrônicos, fazendo com que os filhos e os pais não jantem juntos, não comam juntos, não conversem mais. Vai rapidinho na mesa ali, engole a comida, nem faz a digestão direito, sai, já vai fazendo outra coisa. Então isso afasta muito essa instituição que é a família, que é algo muito poderoso para nossa felicidade, né? E eu acho muito legal isso de você estar focando em um resgate, cada um fazendo um pouquinho, pode resgatar aí essa instituição muito forte aqui no Brasil. Sempre foi muito importante, né? E está um pouco tem sido enfraquecida com conceitos que não são verdadeiros, né? Exatamente. Legal, parabéns. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. E hoje, aqui, especificamente mais sobre a Michelle como paciente, a gente vai conversar com uma coisa assim, ó, ela tá agora, nesse momento, falando com a gente, ela tá usando um aparelho, né, que é o Invisalign. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tratamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque demorou um pouco até você, desde a primeira vez que a gente conversou sobre, né? Até você começar realmente a fazer o tratamento com o Invisalign, passou mais de ano, acho que mais de ano e meio, né? Um ano e pouco. O que passou na tua cabeça na primeira conversa que fez você pensar no tratamento e tal, mas não começar? O que veio na tua cabeça, assim? Você já conhecia o sistema da Invisalign? O que te afastou e o que te fez depois se reconectar e dizer assim, não, vou fazer o tratamento? Primeiro eu já conhecia porque o meu filho do meio, ele chegou a usar alguns meses, então eu sabia que era algo mais rápido, mais eficaz, uma tecnologia mais avançada, tanto porque o meu mais velho usou o Diamond, então é realmente muita discrepância de tempo e de forma de uso, então esteticamente, né, muito mais clean, então eu já conhecia. O que sinceramente fez eu mudar foi o podcast. Porque quando você me falou, Michelle, poderia aperfeiçoar aqui e apresentou a ideia de eu começar a usar Invisalign, eu não me sentia eu não sentia necessidade. Não, tá bom, Diego, tá bom, dá pra melhorar, mas agora não tá não é prioridade, não tá me incomodando o meu sorriso. Mas quando eu comecei a ficar mais ativa nas redes sociais e no podcast, eu falei, caramba, aí eu comecei a prestar atenção, porque eu vou assistindo, vou dando zoom e passando mais tempo me vendo, eu falei, caramba, tá feio, tá esse dente pontudo, essa cor, eu comecei a ver que não tava tão bom e que realmente tinha chegado a hora de eu investir no Invisalign. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque tem um resultado muito rápido mesmo. Eu tô há 3 meses e pouco, nem 4 meses usando, eu acho. E já no 1 mês e meio eu já vi diferença. Você viu, né? Falei, Michelle, se o povo tava lá fazendo stories, falou, caramba. Outras pessoas de fora começaram a me dar um feedback nas redes sociais, comentando da cor e do próprio sorriso que tava mais bonito, e eu tô amando, assim, não tenho nada que reclamar.
a decisão de colocar o aparelho foi mais pela uma percepção estética do teu sorriso e a tua imagem que você passava. Exato. Não foi nem tanto pelo durante o podcast, mas pela imagem de apresentação no podcast. Isso. Mas como é que é a questão aí de estar usando o aparelho no podcast, né? Porque você disse que, ó, o resultado tá muito rápido, tá perceptível. E no dia a dia, o teu trabalho hoje é muito voltado para apresentações, né? Você fala na rede social, você é uma pessoa que tem a comunicação como forma de trabalho hoje, né? Isso. Como é que está sendo a influência do uso do aparelho no teu dia a dia e no teu trabalho? Olha, tá tudo normal. Minha vida continua normal, não me impede. Eu estava falando aqui fora das câmeras sobre o café. Eu acho que não atrapalha em nada. E como ele tem esse design super inovador, transparente, então não impacta na minha imagem, né? Também na minha fala. Eu continuo falando normalmente, me expressando bem. E assim, se eu tivesse com de metal, talvez eu ficasse um pouco desconfortável. Constrangida. Constrangida, ou fecharia um pouco mais a boca para falar. Mas como ele tem esse design super lindo, não me atrapalha em nada. Que legal. Tem também a questão desses detalhezinhos, né? Que muita gente fala, ó, tem as pecinhas coladas que são os attachments, né? Sim. Justamente no teu caso era pra gente poder ter um resultado de mostrar mais os teus dentes ao sorrir, né? Aqui na frente. Descer eles um pouquinho para ficar mais harmônico. Isso atrapalha no teu dia a dia o attachment, na pecinha colada? Não, porque ele é quase da cor do meu dente. Então não me atrapalha em nada. Bem tranquilo mesmo de usar. E é confortável, né? Super confortável. Não tem problema para comer, para gravar, nada. Bem tranquilo. Você falou que a cor tá mudando também, né? Você tá fazendo clareamento junto, ao mesmo tempo com o Invisalign. Isso. Certo? Isso é uma dúvida que muitos pacientes têm. É possível? Não posso fazer por causa do attachment. E, na verdade, gente, o clareamento ele acontece por difusão. Você coloca um ponto de contato do gel clareador com o dente, ele clareia o dente inteiro. Então, às vezes a pessoa confunde, onde não tocar, não vai clarear. E isso não é verdade, né? Então, você colocando ali, você já consegue perceber que está dando resultado para ti. Você começou faz quanto tempo a fazer o clareamento? Na mesma época? Na mesma época que eu comecei a usar o aparelho. E você está fazendo no dia a dia em casa, colocando gel? No dia a dia. E eu também tinha essa crença, tá? Eu achava que tinha que pôr muito. Aí quando porque inicialmente foi uma outra médica que começou a me atender aqui, né? A me apresentar o aparelho. E ela falou assim, não, você coloca um pinguinho. Eu fiquei assim, ela não deve ser. Ela tá doida. Ela tá querendo economizar. Não, olha só a arrogância da pessoa, né? A dentista tá falando que é um pinguinho, é um pinguinho. E eu fiz o que ela pediu, claro, mas eu confesso que eu fiquei um pouco assim, acho que não vai dar certo. Fiquei um pouco desconfiada, sabe? E deu super certo, já clareou muito meus dentes. Meu Deus, meus dentes eram bem amarelos. E agora já tem algumas manchas, porque faz pouco tempo que eu tô usando, mas mesmo assim, eu comecei com uma dosagem mais, não sei como é que vocês falam, né? Uma concentração mais baixa e agora eu tô usando uma mais alta. Então, e também a sensibilidade, bem importante. O primeiro, eu tive um pouco de sensibilidade, principalmente nos dentes aqui de baixo e um pouco aqui no do fundo. Aí eu falo, não precisa pôr lá no fundo. Mas mesmo assim, eu ainda mantenho dos dois pra cá. Só os dois últimos que não, mas o resto eu deixo. E tá super normal, não tem mais sensibilidade nenhuma, bem tranquilo. Eu já dormi várias vezes usando e vida normal, não tenho mais. Eu tinha muito medo da sensibilidade. Vai doer pra caramba, eu vou abandonar, eu vou ficar com meus dentes amarelos. Não, foi bem tranquilo. Depois que o dente adaptou, foi embora, até com a dosagem mais alta. E o legal é isso aí, né? Você tá começando a fazer um movimento que motiva. Uhum. E aí muitas vezes, se você vai usar o aparelho fixo, você tem que esperar acabar o tratamento para depois ver o resultado do clareamento. E no teu caso, tu já tem uma motivação dupla, né? Porque você, ao mesmo tempo que tá com a movimentação acontecendo, você já tá fazendo o clareamento. Então, você se olha no espelho e vê o resultado acontecendo de forma muito rápida em todo o contexto, né? Quem usa aparelho fixo tem que
fazer o tratamento, terminar toda a movimentação, tirar os brackets metálicos, ou que seja de porcelana, e aí depois fazer o clareamento, porque não tem como encaixar a placa, né? Então ali, e ali você consegue já ver o resultado. Então a motivação ela sobe muito. Você na hora certa. Fez na hora certa. É até legal tu ver esse teu sorrisão, assim, porque uma das coisas que a gente planejou já desde o início era ampliar a largura do teu sorriso para que ele ficasse mais aparente, né? Quando você sorria era bem estreitinho e tinha uma sombra da bochecha que escurecia a parte posterior ali, né? Esse resultado rápido que está acontecendo, tu acha que na tua percepção de estar olhando na câmera, a parte do teu emocional, da tua confiança, o quanto que tu acha que já mudou assim de forma rápida? Ou se teve uma mudança, ou tu acha que ainda não conseguiu perceber essa diferença na tua confiança, né, na frente das câmeras com a tua imagem? Porque tu começou o aparelho, resolveu botar o aparelho por causa disso, né? Sim, com a estética. Uhum. É aquilo que eu falei. Eu, no começo, achei que não tava, né, antes de colocar. Ah, não, tá bom. Quando eu comecei a colocar, a usar, eu falei, uau, tem uma grande diferença. Eu não vou falar que eu me sinto mais confiante. Né, eu sou uma pessoa confiante. Mas, como eu fui pela estética, esteticamente eu me sinto um sorriso muito mais bonito. Muito mais de longe, assim. Para sair nas fotos, sabe? Os resultados eu gosto muito mais do que antes. Sim. Inclusive, eu tenho vários vídeos que eu fiz antes, gravei e tal, para postar. Eu falei, não tem como, porque agora já mudou demais. Eu falei, não posso, essa Michelle não pode mais sorrir assim. E aí eu descartei tudo, inclusive. Então isso vê que tem uma diferença meio que subconsciente aí na tua percepção da tua imagem, né? E quando você começou a utilizar o aparelho, você já percebeu a mudança estética, né? Mas o que isso influenciou no teu... Pode começar desde as primeiras semanas até agora, o que isso influenciou na tua rotina? Por exemplo, dor, dificuldade de higienizar, ou facilidade de higienizar, ou ausência de dor. O que isso no teu dia a dia transformou? Eu sei que no início, toda mudança que a gente faz demanda uma readaptação, né, da nossa rotina. Mas como é que foi essa tua mudança de não estar usando nenhum aparelho e de repente estar usando o Invisalign? Eu vou te falar a única coisa que impactou no meu dia a dia. Mais a questão do clareamento do que do aparelho, porque eu sou muito adepta do café. Então, de encontrar um horário dentro da minha rotina para que eu possa fazer o clareamento e beber o meu café sem manchar os meus dentes que eu estou tratando para clarear. Eu acho que esse foi o único desafio. E o outro desafio que eu estou começando, eu lembrei agora, não é desafio, mas a motivação é que o resultado é rápido. E eu lembro que você me falou assim, vai começar a querer parar de usar, porque tá ficando bom. E realmente, porque você tá ficando bom. E aí eu tenho que ficar mais vigilante na disciplina de usar mais horas possível. Porque como começa a ter o resultado, você fala assim, já tá bom. Eu posso usar só para dormir. Não, então tem que ter essa... Agora eu tô até, gente, a minha bolsa tava cabendo a necessaire da pasta e escova de dente. Falei, não, eu vou colocar pasta e escova dentro da bolsa assim mesmo, para manter essa disciplina de continuar usando o horário adequado, que vocês falam que é 22 horas, se eu não me engano, 20 horas, uma coisa assim. De 20 a 22. 20 a 22. Porque eu tive um deslizezinho, falei, não, eu percebi isso e comecei a criar uma estratégia para não perder a disciplina do uso por causa do resultado rápido. Isso é uma coisa, eu até falei para a Michelle isso aí, porque assim, ó, a tua percepção de estética, ela, pela tua queixa, ela ia ser alcançada rápido. Né? Então, quando você chega naquele ponto que para ti estava bom, o que vem depois, que é importante às vezes para a estabilidade do tratamento, para que fique um tratamento bem executado, não só no que aparece, mas na função mastigatória e tudo, fica um pouco... Para ti não fica tão importante, né? Como para a gente que sabe o que vai acontecer depois, mas isso influencia diretamente na longevidade do teu tratamento, né? O quanto que ele vai durar estável ou não. E aí isso é um desafio.
né, pra gente motivar vocês, pacientes, e para vocês também se manterem motivados, porque provavelmente do jeito que tá agora, como está agora, tu não ia nem buscar o tratamento, porque já tá ok, mas tem muito mais por vir. E aí entra outra coisa que tu acabou de falar, né? Vocês pacientes, vocês normalmente não têm ideia do potencial máximo do sorriso de vocês. É verdade. Então, eu olho pro teu sorriso, eu consigo ver como é que ele vai ficar. A visão de futuro. Exatamente. Vocês não têm porque vocês não estão acostumados com isso. Então, assim, até isso é uma ferramenta que a gente tem na Invisalign que a gente consegue mostrar como é que vai ficar a movimentação. Já dá para ter uma boa ideia, né? Assim, ó, nossa, dá para ficar assim? Dá. Mas aqui, no rosto, na prática real, assim, mexendo, falando, tirando foto, é uma coisa que tem que ter muita experiência. O dentista tem experiência para isso. Então, é importante ouvir o dentista quando diz assim, ó, dá pra ficar assim, assim, assado, tal. E tu tá vendo isso agora em loco, né? Tá vendo no teu corpo aquilo que eu falei pra ti lá 2 anos atrás e que tu levou 1 ano e pouco pra começar. Mas tu tá conseguindo entender agora o que é. E eu posso te dizer que tem muito mais ainda por vir, né? Porque não chegou nem nos 40%. Sim. Então, essa percepção, eu queria que tu comentasse um pouco do ponto que a gente chega da imaginação, que é difícil para quem não trabalha com isso, né? Que tu teve que confiar naquilo que eu te falei, tu teve que olhar a projeção 3D ali, mas mais confiar no que eu falei do que propriamente ver no teu rosto o resultado. E agora, tu colhendo os frutos daquela época para agora, colhendo os frutos reais, né? Qual a percepção que tu tem? Eu queria a tua opinião realmente, assim, ó, realmente teve mudança além do que eu imaginava, eu percebi, pode falar algum detalhe que tu não tinha nem ideia, que de repente tu começou a perceber, para ver essa construção. Eu até imagino que seja, talvez fazendo um paralelo, a gente, comparando com um arquiteto, né? Você, Michele, quer construir uma casa, e você fala, eu quero uma casa assim, assim, assado. Será que o arquiteto entendeu exatamente o que tu tem na tua cabeça? E será que ele não vai te surpreender com coisas melhores ainda do que tu imagina? Mas como é que tu vai saber que aquilo que ele está falando é real se ele não fizer um projeto 3D e te mostrar? E aí depois a casa realmente acontecendo, você estando lá dentro e olhando, vai muito além do projeto 3D, porque você consegue sentir coisas que no projeto não dá para saber. Então esse paralelo com o teu sorriso, desde a primeira conversa que a gente teve, agora com o que está realmente acontecendo, que está sendo construído. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Realmente, quando você me mostrou como ficaria, né, a probabilidade de como vai ficar o meu sorriso no fim do tratamento, me espantou. Falou, uau, vai ficar assim, mas é o que você falou. No meu rosto, se olhar no espelho e ver aquele sorriso, é algo totalmente diferente. Por mais que aquilo traga uma visão positiva de futuro, e você imaginar, eu não consigo. Então, eu realmente já em 4 meses já está muito melhor do que eu esperava. Muito melhor mesmo. E eu acredito que vai ficar melhor. Exatamente, eu confiei no que você falou, porque você tem a visão, porque eu realmente não tenho. Mas tá bem melhor do que eu já imaginei para esse início. Imagina, eu achei que do jeito que tá agora ia estar lá na frente, lá no final. E uma coisa que eu achei muito legal, que foi rápido, foi exatamente essa expansão. Eu falei, gente, não, até se você olha, não é a mesma coisa, se fizesse a cirurgia, porque no meu caso tinha que, né, você sugeriu de eu fazer cirurgia por outras questões, a ortognática, mas então eu falei assim, será que vai expandir tão rápido? E foi muito rápido, ainda mais para mim, que eu tenho 42 anos, desde que eu me lembro por gente, essa arcada é menor. Então, foi esse resultado em 4 meses já de expansão, exatamente de preencher. Eu senti meus lábios com mais assim, como é que se diz? Carnudinhos, só da estrutura da boca. Eu nunca tive vontade de fazer preenchimento. Mas se eu quisesse, eu já não ia fazer mais, porque já mudou, inclusive, os meus lábios. Você acredita? Acredito. O dente, ele sustenta o lábio, né? Se você pode ver uma pessoa que tem dentadura, quando ela tira, fica tudo murcho. Então, a sustentação... Verdade, exatamente, a sustentação dos nossos lábios... Ela não me escute. Tem solução para ela, né?
A sustentação dos lábios ela acontece pelo posicionamento dos nossos dentes. Se o dente é muito projetado para frente, por exemplo, o lábio vai lá para frente. Se você não tem dentes, ele vai lá para trás, murcha, envelhece pra caramba. Entendi. Então tem tudo a ver aí, né? E além do Invisalign, tu fez alguns outros procedimentos aqui também, né? Eu tirei os meus sisos antes, né? Tirou o Tirei siso, os fez com lábios, sedação, né? Como é que foi a tua fiz experiência? com sedação. Foi ótimo. Foi ótimo porque assim, você não fica inconsciente, mas não fica tenso, não sente dor. Então foi bem tranquilo. Foi ótimo. Tive uma boa recuperação. Você fez com óxido nitroso, né? Então você fica ali bem, parece que tá flutuando assim, né? Bem de boa. A cirurgia passa mais rápido também, né? A percepção de tempo, ela é muito... Muito mais. Parecia que tinha sido meia hora. Imagina. Fiquei acho que 2 horas na cadeira. Foi bem. E a enfermeira também me acompanhou, me levou num cômodo onde ela me deu, depois colocou, me levou até a sala, então não fiquei sozinha andando, né? Meio lenta por aí. Então foi. Eu fiz também que eu fiz. Trouxe minha filha. Não, a Marina só fez a radiografia. Aí eu fiz também estético. Já fiz radiesse, fiz botox. Botox, bioestimulador. Fiz. Vocês acham que ela é bonitona assim, natural? Claro, tem a naturalidade, também, né? Eu digo. Mas ó, 42 Você acha anos. Que ela é bonitona natural, olha aí. Não foi isso que eu quis dizer. Perdoar. Eu quis dizer assim, ó, 42 anos, tá com essa pele aqui de, 28, 27. Né? Acho que tem mulher de 27 que não tem essa pele. É verdade. Né? Então, assim, a Kelly tá levantando o dedo ali, ó. Não é verdade isso. Mas isso aí não é o caso. Quero dizer, não é o que eu quero dizer, Não por é isso. mesmo. Você não é porque é genética, nasceu assim, porque às vezes tem gente que pensa, não faço nada, eu sou assim porque eu nasci. Isso, né? Assim, ó, existe toda uma disciplina. Não, eu nasci bonita, mas não quer dizer que eu nunca vou envelhecer, que a minha cara não vai derreter. Exato. É isso que eu... o ponto que eu queria chegar era esse, né? A questão de você se manter bonita como você é ao longo do tempo e se sentir olhando no espelho com amor se olhando, né? Você precisa ter disciplina e precisa ser intencional nisso. Com certeza. Porque o envelhecer, ele é para todo mundo, né? Então, o que você tem feito? Você falou em bioestimulador, né? O Radiesse é um tipo de bioestimulador de hidroxiapatita, né? Mas você fez outras coisas, você fez Botox também. Sim, eu fiz o plano. Então, eu fiz o plano de 3 vezes ao ano. E financeiramente, pela qualidade do Botox, gente, é sensacional, vale muito a pena. E eu fiz já 2, né? Eu comecei do meio do ano, então eu já fiz 2, a próxima é ali em janeiro. Gostei muito também. Que bom. Tu fez aquele do DNA de salmão também? Não, ainda não. Vai fazer, né? Não vou fazer, se Deus quiser. Esse aí... já vou fazer outro bioestimulador, vou fazer agora no colo, fiz no rosto. Agora vou fazer Esse do DNA de salmão, provavelmente tu já sabe, mas ele serve pra... É como se você tivesse um intensivo de cremes, só que ele é mais profundo um pouco, porque eu uso... booster, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa que não tem muita paciência de ficar toda hora hidratando, passando creme e tal, ele dá uma carga acelerada disso e você consegue, tipo, o que faria em 3 meses, você consegue numa aplicação fazer. Agora no verão é bem importante porque a pele judia, né? Então até é bom tu deixar agendado já o teu aí pra fazer. Já deixo todo agendando meu bioestimulador já. O DNA não sei é se maravilhoso, né? Esse ano, mas o bioestimulador não tem como. Não tem como não fazer. E é legal que você pode fazer igual no rosto, você pode fazer na face, pode fazer no colo, então e dura mais tempo. Então eu gosto muito, a sua cara vai caindo, tem que manter ela pra cima, o estímulo de colágeno todo o tempo. Isso é muito legal que tu falou agora, manter. Porque eu acho que hoje tem muita gente que tem medo de fazer esse tipo de procedimento, porque a pessoa, muitas vezes ela deixou a pele cair toda e de repente, de uma hora para outra, ela quer recuperar tudo. E aí começa a botar produto demais, né? Você vê aquelas harmonizações que não combina nem com o nome harmonização, porque fica desarmônico o rosto, né? Às vezes com uma cabeça muito grande em relação ao corpo.
E aí tu pegou num ponto que eu gosto muito dessa estratégia, que é você prevenir isso aí, você começar a fazer procedimentos que não envolvem grandes preenchimentos, mas mantenha firmeza, a qualidade da pele ao longo do tempo, né? Então o bioestimulador ele faz isso, né? Tem vários tipos de bioestimuladores. Fio de PDO é um, hidroxiapatita, ácido polilático, enfim, até o próprio ácido hialurônico também, né? Já fiz também. Então, não aqui, mas já fiz. então assim, isso pode fazer com que as pessoas que gostam do seu rosto como é, que se identificam como ele é dessa forma, consigam fazer procedimentos para evitar um dia chegar numa idade mais avançada com problemas para resolver ou cirurgias por ter que fazer. Porque você pode evitar cirurgias, você pode evitar que a pele fique com ptose, caia, né, com procedimentos preventivos. E essa estratégia que tu tem feito. Sim. Né? Tu não precisou fazer grandes intervenções para recuperar nada no teu rosto. Não, ainda não. Ainda não. Se tu mantiver assim, provavelmente não vai precisar, né? Ainda não, acho que não. E outra coisa, assim, eu também prezo muito pela naturalidade. Então, até tem um pontinho aqui que o Diego que fala assim, né? Eu falo, não, Diego, não me importa ficar com essa ruguinha aqui, de ter esse movimento do olho, não me importa. Então, vai do quanto a pessoa está de boa com a tua autoestima, está de bem com a tua autoestima. Eu não me importo, porque eu me acho uma mulher bonita, mas isso não quer dizer que eu não tenho autocuidado. Pelo contrário, tem que ter. Além do bioestimulador, o botox ou outras coisas, então todo mês, uma vez por mês, eu faço alguma coisa que precisa, além de protetor, os cremes que a gente vai fazendo em casa, o protocolo que a gente faz em casa, que é realmente a longuíssimo prazo. Tem que fazer todo dia um pouquinho, mas não vai dar nem de longe o resultado que se dá num bioestimulador, num Traformer, enfim. Eu fiz os fios de PDO já, meu Deus, cara, ficou incrível. Eu acho que é um complemento, né? Como a gente tá falando, é o poder de você cuidar de forma disciplinada, de forma repetitiva, né? E isso que você falou em relação a, Diego, eu gosto da minha sobrancelha assim, isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui, que é justamente ouvir o paciente, né? Muitas vezes tem profissionais que fazem aquilo que eles querem e pode ter bons resultados, só que às vezes o que eu enxergo para mim como ideal, se eu não ouvir você, talvez você fique insatisfeita. Com certeza. Né? Então a importância... Assim, para mim, Diego, é bom isso, mas será que para Michelle é? Quem é que vai usar no dia a dia? Quem é que vai estar se olhando todo dia, né? Sou eu. Então essa escuta ativa, ela é muito importante para que a satisfação de vocês pacientes seja realmente alcançada. Sim. Né? Você tem que ter o conhecimento técnico, porque tem coisas que às vezes o paciente pede pra gente e fala assim, não dá pra fazer isso aí não tem como, por causa da anatomia do rosto dela, às vezes, eu quero o dente igual do fulano, no rosto dela não é compatível, então tem que ter um posicionamento profissional baseado em ciência, mas a escuta ela é muito importante, porque senão começa a ficar todo mundo igual, com a mesma cara, né? Sendo que cada um vem acontecendo e muita gente, eu acho que a maioria das pessoas que seguem a gente, que são pacientes aqui, não gostam disso. Por isso que são tratados aqui e gostam de ser tratados assim, porque cada pessoa é única. E a tua percepção de como você olha no espelho, ela tem que ser respeitada. Porque imagina, você vai lá e faz uma coisa que pode estar todas as pessoas no teu convívio falando que tá lindo. Se tu não achar bonito, não adianta de nada. Não mesmo. Né? Então a opinião da Michelle é importante para que antes de se fazer qualquer coisa seja entendido, né? Seja, que nem o Invisalign a gente estava falando. Será que eu entendi o que você falou que buscava? Será que você entendeu o que eu vou fazer? A gente consegue botar na tela. Na harmonização isso é um pouco mais complexo, né? Muito mais. Então tem que ter essa filosofia tem que estar muito clara, né? Entre paciente e profissional. Porque se você faz com um profissional que pensa diferente, talvez o resultado não seja como você deseja, né? E além desse procedimento de estética facial, eu queria que tu comentasse um pouquinho assim, tu já vem cuidando da estética facial há bastante tempo, e agora tu começou a fazer uso do Invisalign, que também faz parte da harmonização orofacial, né? Porque faz parte do rosto
e tudo estando em harmonia tem um resultado melhor. Tem uma pesquisa que chegou a um resultado de que 67% da percepção de sucesso nossa está atrelado ao sorriso. Tu sabia disso? Não, muita coisa. Sobra 33% para todo o resto. Meu Deus. Né? Então, assim, tem um exercício que muitas vezes eu faço com os pacientes aqui, que eu coloco uma foto de antes e depois só da boca. E a pessoa, ela consegue imaginar como é que é a vida de cada um, assim, uma vida de sucesso pro depois. A pessoa até começa a passar batom, mulher, né? Um caso de transformação de dentes muito forte, assim, né? Tinha perdido dente. Então, tu não sabia disso, mas assim, o que tu percebe com esse conceito e já com o teu entendimento, né? Em relação ao teu sucesso. O investimento que tu tá fazendo, tanto no rosto quanto nos teus dentes, mas o quanto que isso influencia no teu sucesso. Sucesso não é só profissional, né? Sucesso envolve várias áreas da vida. E o sorriso, ele tem tudo a ver em todas elas, né? Então, tu consegue traçar um paralelo, assim, dessa pesquisa, o quanto que isso influencia? Isso foi uma pesquisa na Inglaterra que eles fizeram que as pessoas têm tendência maior de conseguir aumento no trabalho, de conseguir um emprego, tudo avaliando o sorriso delas, entendeu? Então eu queria que tu falasse, já que tu é uma pessoa que é mentora, né, que já tem entendimento sobre saúde emocional, como é que tu recebe essa informação? Eu queria que tu compartilhasse tua opinião comigo. Eu acho que está extremamente atrelada à inteligência emocional, à saúde emocional. Porque naturalmente você aqui tem uma larga experiência com isso. Uma pessoa que ela não tem um sorriso que ela se ache segura, um sorriso, enfim, vamos falar um portuguesão, claro, que um sorriso feio ou falta dentes, é natural isso impactar nas emoções dela. A baixa estima, insegurança, meu Deus, é muito profundo isso. A pessoa, ela pode ficar muito mais introspectiva, então ela pode trocar, né, o seu perfil comportamental, vai ficar mais reclusa. Isso interfere nos relacionamentos, em fazer amizades, em se relacionar até com o seu próprio cônjuge. Trabalhar então, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar nesse lugar se eu tenho um sorriso assim? Isso então influencia inclusive na capacidade daquela pessoa. Então, para mim elas vão andar juntas, a questão da saúde bucal e também voltando ali da estética também, complementando. Uma mulher que ela não tem tempo para cuidar de si mesma, que ela não investe nela mesma, não vou pagar R$1.000, mas compra um brinquedo pro filho de R$1.000. Tá, mas e você? Não tá se olhando no espelho, não faz uma atividade física, aquela ruga não te deixa feliz, é melhor abaixar a cabeça do que se olhar no espelho, o sorriso tá amarelo, mas tudo bem, não passa um batom. Por que você não passa o batom? Começar a fazer esses questionamentos, porque realmente pode ser um ajuste de sorriso e a sua vida vai mudar. Exatamente. Então tem que trazer isso para si. Para mim, obviamente, eu trabalho com a minha imagem, tanto nas redes sociais quanto no podcast. Com certeza isso impacta de forma muito mais positiva. As pessoas vão me olhar de outra forma, elas vão querer me ouvir de outra forma. Então, para mim agora é inegociável cuidar tanto mais da minha imagem, não só do sorriso, do cabelo, do rosto, da roupa, da forma, das minhas unhas, dos meus brincos. Tem que pensar em toda a comunicação visual que você está passando e de como eu me sinto, porque tudo que está passando, que vocês estão vendo por fora, é de como eu me sinto por dentro. Então, eu incentivo a todos a pensarem nisso. Mulher principalmente, que nós já temos um designer, mas Deus caprichou na mulherada, né? Amém. Nós somos mais delicadas, nós temos traços mais finos, a pele mais macia. Então, tudo isso deve ser estimulado em todas as áreas, inclusive bucal. Com certeza. E tu falou tudo faz muito sentido, né?
E a primeira coisa que eu largo uma pergunta aqui, né? Quem não quer estar perto de pessoas que são sorridentes, né? Meu Deus. Então, eu recebo muito relato, assim, de paciente que se sente julgado, às vezes, por ser antipático ou por ser mal-humorado, mas, na verdade, tem vergonha de sorrir, né? Uau. Então, as pessoas falam que eu sou carrancudo e tal. Na verdade, ele tá morrendo de vergonha de mostrar o sorriso. E aí, tu falou uma coisa que é super importante, assim. É legal você estar bem para as pessoas perceberem que você tem essa imagem que comunica saúde, comunica sucesso, mas a primeira pessoa que tu vai influenciar é aquela pessoa é a primeira pessoa que tu olha durante o dia, quando tu acorda e vai se olhar no espelho, né? Então tudo começa ali em você se olhar e tá gostando e encarar a verdade, porque não se olhar no espelho não resolve. Não. Né? E muitas dessas pessoas, você sabe, não se olham. Não se olham e acho que tá bem. Né? Só que assim, acontece com um detalhe, um sorriso que não dá, um dia que não passa o batom, não bota brinco, não faz o cabelo e tal. Ela diz, tá tudo bem. Mas na verdade, lá ela tá plantando uma semente que no futuro pode chegar a uma depressão, né? Ela pode chegar num fato em que ela não tem, hormonalmente, ela não é suprida com hormônios positivos porque atitudes dela levaram a isso. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente sorri, quando a gente contrai os músculos, que são os elevadores do lábio superior, o zigomático maior e o músculo chamado risório aqui, a gente comunica para o cérebro que a gente está feliz. E vice-versa. Quando o cérebro comunica que a gente está feliz, a gente sorri, né? Contrai esses músculos. E aí existe uma liberação de um hormônio no nosso organismo, chamado serotonina. Então, quando você está feliz, você libera serotonina e você sorri. Mas quando você sorri, você também libera serotonina, quando você contrai o músculo. Então, muitas vezes a pessoa está feliz e ela se prende com vergonha de mostrar o sorriso. Ela corta aquele hormônio que vai preencher ela de felicidade e ela dá margem à preocupação que dá origem a outros hormônios que não são bons, como o cortisol, hormônio de estresse. Cortisol, né? Exatamente. Vou ter que sorrir. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu tô depressivo, é hormonal sim, mas o que ela tá fazendo no dia a dia para que ela não seja dominada por esses hormônios que não são bons, né? Vou tomar remédio e tal. Muita gente acha que está solucionando. Só que ela está ficando dentro de um modelo de escravidão, né? Como se tivesse uma bengala constante ali, que é o remédio. E se cada um pensasse que sorrindo pode tomar um remédio natural de serotonina, se tivesse essa consciência, muitas vezes no momento que a gente está estressado e tal, você vai para frente do espelho e começa a forçar um sorriso. Você pode fazer o teste, você vai começar a sentir a diferença aqui dentro, ficar 1 minuto sorrindo, olhando no espelho. Forçado, né? Você vai começar a perceber que existe uma diferença no teu sentimento, e isso é hormonal, né? Então, tem a questão da percepção visual, mas tem fisiologia junto nisso aí. Da gente cuidar para intencionalmente desejar, eu decido, né? Eu decido ser feliz, eu decido ser alegre. Porque tem gente que decide, para eu sorrir, tem que me convencer, tem que ser muito boa a piada, tem que estar muito, né? E a pessoa vai lá e se limita. Então ela está deixando de viver o extraordinário. Sim. E ela está deixando de fazer com que a vida dela seja uma vida de sucesso, porque essa pesquisa mostrou que o sucesso está 67% atrelado ao sorriso. Então, isso é muito forte, né? Muito. E baseado nisso, eu queria que tu falasse um pouquinho. Você... Eu quero só fazer Pode falar. Muito coincidentemente, aconteceu isso comigo vindo pra cá. Eu vivi uma situação ali agora na hora do almoço que me deixou um pouco irritada. E eu fiquei irritada, fiquei irada e tal. E aí, o que eu lembrei? Exatamente disso. Eu falei, eu vou começar a sorrir. Irritada, eu vim assim no carro. Por dentro, irritada e vim sorrindo. E naturalmente... Eu falei pra te fazer o teste, tu fez antes da nossa conversa. Eu fui melhorando, sério, eu fui melhorando. Funciona? Super funciona. Inclusive pra dor. Se você estiver sentindo dor e você começar a sorrir, você vai sentir menos dor. Então, é real, gente. Pode fazer que funciona. O sorriso é muito poderoso. E outra coisa, não sei se você vai continuar, mas eu quero te perguntar que me veio essa dúvida aqui agora. Não sei, mas eu alucinei.
Você acha que também não sorrir traz uma certa ingratidão para tua vida? Com certeza, eu acho que... Bom, um conceito, né, que eu aprendi é que a gente, quando comemora coisas, quando a gente celebra conquistas, a gente está demonstrando maior demonstração de gratidão, né? E o sorriso, ele está atrelado a conquistas, né? Você se sentir... Aí já entra um outro hormônio que é a dopamina, né? Que é o hormônio da conquista, mas ele tem a ver com a felicidade também. Então, quando você tá grato pelas coisas, é quase que natural você tá feliz, tá alegre, tá sorridente. E uma pessoa que é ingrata, ela tem uma dificuldade de demonstrar felicidade, né? Você pode perceber que as pessoas mais ingratas, muitas vezes, elas não são... Só tem uma cara fechada, assim, né? Fechada, amarga. Só que o que eu acho que assim, a pessoa que tá vendo assim, geralmente eu sou amargo, tal, não tem nada a ver. Geralmente o cara ele vai dizer que não tem nada a ver isso aí, mas se começar a se permitir ser intencional em sorrir, vai ver que faz todo sentido isso. Então, isso é um exercício. É um exercício. Intencional, que nem você ir pra academia. Você pode desejar ficar musculoso, mas se não for lá intencionalmente fazer com constância, não vai desenvolver. Não. Então, a gratidão também ela pode ser treinada, assim como a alegria pode ser treinada, né? Você pode olhar para cada coisinha que é de bênção na vida e sorrir por aquilo. E vira um ciclo virtuoso, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas que têm tudo de bom na vida, mas valorizam ou dão maior ênfase naquilo que não deu certo no dia. Deu tudo certo, 99,99% do dia deu certo. Mas estragou o dia lá quando aconteceu o 0,001 e aquilo ali é que é leve. Boa alegria. Exatamente. Muitas vezes eu até falo, eu vou pegar um exemplo aqui nas redes sociais, a Kelly tá aqui, aí tem lá 300 mil comentários falando coisas positivas sobre tratamento, sobre... Aí vai lá uma pessoa que nunca nem veio aqui na clínica, não sabe, quando ela vai lá e fala uma coisa que não tem nada a ver. Cara, faz sentido a gente ficar abatido por causa daquilo ali, né? Então, a gente precisa aprender a celebrar as coisas. Isso é gratidão. A gratidão tem tudo a ver com alegria, com felicidade. As pessoas mais felizes são as mais gratas. Existe até um estudo que fala sobre isso, a ciência da felicidade. Já viu esse vídeo da ciência da felicidade? Já. Então ele fala exatamente isso, que as pessoas que externalizam a gratidão, não é só que dizem sentir, as que falam, que dizem obrigado, mandam carta, fazem ligação, que falam, né? Que externalizam a gratidão delas a outras pessoas, essas pessoas são as mais felizes. Não é só as que sentem, as que externalizam, né? Então, tem tudo a ver. Então, a pessoa que vai estar sendo grata, ela vai estar sorrindo mais. Então, ela vai ter mais motivos para sorrir, né? Então, como é importante cuidar do seu sorriso, né? Você pode entrar na ingratidão, isso é sério, hein? Você faz princípios. Exatamente. Meu Deus. Mas eu sou grato, tá? Mas pelo que essa pesquisa mostra, ela tem que demonstrar isso, né? Uma gratidão não demonstrada, ela soa como ingratidão. Não é verdade? É verdade. É verdade. Isso aí tá naquela parte da Bíblia que Jesus cura os leprosos. São 10? São 10. Ele cura e eles podem ir lá para a cidade, lá, fala para o sacerdote lá que vocês estão curados. Aí eles saem correndo. Logicamente, todos eles estavam muito gratos. Eles eram marginalizados, não podiam entrar na cidade e tal. Então, todos estavam muito gratos. Só que um para numa parte do caminho lá e volta para agradecer. Né? E o que Jesus fala? Não me lembro, mas ele fala que eles foi salvo, alguma coisa boa. Mas eu não lembro. Ele diz assim, cadê os outros 9? É verdade. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Ou seja, ele está perguntando cadê os outros 9 para agradecer, né? Sendo que ele foi o único que lembrou de agradecer por isso. Então, é um exemplo de como uma gratidão não externalizada soa como ingratidão. E, na verdade, óbvio que todos estavam gratos. Felizes, né? Também tem isso, né? Será que eu estou feliz ou estou grata?
Talvez, pronto, agora já vamos mudando. Existe uma relação muito íntima. Sim, né? Da alegria. Pode ter alguém feliz sendo ingrato? Acredito que sim, depende do que motiva ela, né? Mas as pessoas gratas não tem como não ser feliz. São mais alegres. As pessoas gratas são as pessoas mais felizes, não tem como não ser feliz. Você parar a pensar, vamos viajar um pouco aqui, você parar a pensar desde que você acordou hoje, quantas coisas você poderia ter agradecido e não agradeceu. Vou dar um exemplo bem simples, que talvez tu até tenha agradecido, mas eu não agradeci. Tu ligar a torneira e ter água. Eu não agradeci a água, não. Mas tu pode parar pra pensar. Hoje não, mas eu agradeço muito a água, principalmente a do chuveiro. Quentinha, tudo. Chuveiro, vou tomar banho, tenho água Isso, pra beber. Quantas pessoas no mundo hoje não tem isso? Muitas. Né? E pra gente é natural ali. No Brasil tem. Sim. Então, assim, mas é um motivo de muita gratidão. Ter abundância de água, tem gente que não tem nem água, né? Países, né? O Brasil é um país abundante. Exatamente. E ali ter assim, ó, só abriu a torneira, tá lá. Então, isso é um motivo pra gente estar muito feliz já, né? E o sorriso, ele tá em todos aqueles momentos da vida que são alegres, o sorriso tá presente. Isso, pra mim, é muito importante dentro do nosso propósito aqui, porque os teus momentos de alegria, eles vão estar com a assinatura da nossa empresa, da nossa clínica. A gente vai estar participando da tua vida nos teus melhores momentos. Um propósito, né? Além de vender. Exatamente. Então, isso para mim toca muito o meu coração, porque é uma transformação. A pessoa que não sorria tá sorrindo, a pessoa que não comia tá comendo, a pessoa que não fazia jantar romântico agora tá fazendo. Imagina, fica pensando, um casal, cara, isso deve afetar muito o relacionamento. Muito. Meu Deus. Muito. E aí isso que a gente fala aqui, né, para as meninas aqui todos os dias, é um resgate à dignidade. E aí a pessoa vai lembrar para sempre, né? E existem muitos pacientes que são muito gratos a isso. Tem paciente que entende que não é o mínimo que deveria ser feito porque pagou por isso, e tem pacientes que eles externam uma gratidão impressionante por causa da transformação. Isso vai muito além de uma transação comercial. Muito mais. Mas é muito mais. Porque muda a alma da pessoa. Eu acho, eu costumo pensar assim, né? Às vezes a gente compra coisas achando que a gente vai ser suprido, né? Você vai conquistar, vai ter uma conquista. Vou dizer uma coisa, vou comprar um carro. Vai te dar alegria isso, se é o carro que você queria? Lógico que vai. Mas ele, por um tempo... Passa. Você vai acostumar com aquilo, né? Eu acredito que... Porque assim, a Michelle entende bem aqui sobre a pirâmide do indivíduo, né? Então, você tem lá a pirâmide, que é o ter, fazer e o ser. Quando você compra uma coisa, você preenche ali aquela parte da pirâmide que é o ter, né? Eu acredito que uma das únicas coisas que você pode comprar com dinheiro e faz parte do ser é uma pessoa que perdeu todos os dentes e ela faz a recuperação do sorriso dela, faz um investimento nisso, e isso tem a ver com a identidade dela, com o ser, não com o ter. Você não está comprando uma coisa, você está fazendo um resgate à tua identidade, quem você era antes, ou às vezes ficar até mais bonita do que era, né? E você faz isso fazendo um investimento financeiro, né? Sim. E além disso, depois de 3 meses, 1 ano, você não vai estar acostumada. Não. Você não vai sentir que aquilo ali tá tudo ok e você vai querer trocar por outro. A vida é outra, né? Você não acostuma com um sorriso feio e você não acostuma com um sorriso bonito. Você olha todo dia como se ele fosse algo novo. O feio e o bonito. Você pode perceber, você vai se olhar sempre e dizer assim, ó... Imagina seu sorriso, tá lindo hoje, aí você perde seus dentes. Cara, como que você olha? Você não acostuma. Agora, você pode acostumar com uma mansão, você pode acostumar com o melhor carro do mundo. Com cabelo também, assim? Acho que sim, né? Não, com cabelo aqui, assim, as mulheres que fazem... Com certeza. Tratamento de câncer, é careca, cara. Um homem que perdeu o cabelo, faz implante, porque isso faz parte da identidade da pessoa. Verdade. A pessoa isso é a identidade dela, e ela perdeu aquela característica. É verdade, é uma identidade. Não importa se é liso, se é crespo, se é o dente quadradinho, tortinho, não interessa. Faz parte da identidade dela. Uau!
E a pessoa, ela se olha, ela não se reconhece. Daí, de repente, ela resgata aquilo. Aí ela fala, uau, essa pessoa sou eu. O que que muda na vida dela? Você falou que mudou na tua vida fazendo uma movimentação de dentes, de alargar o sorriso, de girar aqui, que é uma movimentação que é super impactante, mas tu não sofreu uma mutilação. Não. Você não foi mutilada. Não. E mesmo assim teve uma transformação poderosa, está tendo, Sim. né? Você imagina uma pessoa que foi mutilada. Meu Deus, nem imagino. Muitas vezes ela sentiu na infância uma agressão física e isso acabou fazendo ela perder mais dentes pra frente ainda porque ela ficou traumatizada. E de repente ela vai lá... E pode achar que aquela é a identidade dela, né? Exatamente. Eu não mereço. Eu nasci pra isso, eu nasci pra sofrer, mentira. eu não mereço, porque se meu pai me deixou ir no dentista, ele arrancou meu dente, nem meu pai que cuidou de mim, eu não sou importante. Sim. E aí isso acaba levando ela sempre, depois na idade adulta, olhar sempre pros outros primeiro antes dela. Porque ela não é importante, entre aspas. Exatamente. Né? E aí uma das nossas missões, das nossas funções aqui é quando o paciente chega aqui fazer, peraí, você é importante. É fazer esse resgate de importância, porque senão ela não vai conseguir fazer o tratamento. Ela vai dizer que é caro, ela vai dizer que dói, ela vai dizer que tem medo, mas na verdade é tudo para encobertar ali, para cobertar uma coisa que ela sentiu lá quando ela era criança, um sentimento de falta de importância. E até de não merecimento de investir esse dinheiro nela mesma. E aí depois vem uma consequência de outras crenças, sim, né? Sim. Medo, até medo, né? De dentista. Medo não só de dor, mas medo de se decepcionar, medo de... Aí vi um filme na cabeça que é a necessidade de criar uma cura, né? E isso envolve muitas vezes um trabalho multidisciplinar que vai muito além só do dentista. Assim como você, uma das coisas que me ajuda muito nisso é a formação de coaching. Com certeza. Então eu consigo entender um pouco os motivos da pessoa de ela estar falando aquilo. E aí eu consigo colocar para ela ferramentas para que ela ressignifique aquilo que ela está pensando e poder vencer essas barreiras, né? Mas a nossa formação é muito técnica, o dentista. Geralmente ele olha para a boca, vê que está faltando um dente, tem que botar um implante aqui. Mas o que passou... O que fez a pessoa perder aquele dente? Tudo que foi de história. Eu nunca fui num consultório que perguntasse o que pergunta aqui. Nunca fui. Nem na infância, nem em São Paulo, que eu morei. Nunca do que pergunta aqui. Como você se sentiria se você tivesse com um sorriso assim? E olha que é o que você falou. Eu, com um sorriso, assim, tenho dentes, tá? Tava torto e tal, mas ainda não é uma coisa que impactava negativamente. Você não deixava de sorrir. Não deixava de sorrir, não deixava de falar e tal. Mas isso já senti diferente. Falei, nossa, nunca tinha pensado. Me trouxe uma perspectiva sobre mim mesmo que eu não tinha. Então, eu acredito que para quem não tem, que está realmente com problemas graves no seu sorriso, sem dentes, meu Deus, sem dentes é o ápice, né? E olha, eu até assim, ó, vou te falar que até uns 5 anos atrás, o meu universo era mais aparelho e harmonização. Eu não fazia tanto avaliação assim, porque a gente não fazia impulsionamento, não fazia investimento em marketing. E eu imaginava assim, cara, até não deve ter mais tanto aqui no Sul, não deve ter tanta gente que perdeu dentes. E tem muita gente. E muitos deles não é porque não tem dinheiro. É porque existem traumas. Eu ia te perguntar, eu tava com a curiosidade, eu falei, será que ele vai falar? Tá bem? Você veio mais pra cá. Não, tô saindo. É que você tá indo pra parede. Eu tô, né? Vem mais pra cá. Tá bom. Não, a Kelly me ajudando, porque eu já me mexi um monte. Que eu tinha uma amiga, me veio em particular ela tinha dinheiro, cabelo, andava no ouro e os dentes, não era, ela tinha dente, mas era um dente bem grande para frente, assim, bem dentuça, então era algo que, e ela era bem sorridente, inclusive, mas era algo que não era bonito. Como é que faz nessa situação? Porque de repente, igual no caso dela, tava bom pra ela aqueles dentes. Por que isso acontece normalmente? Olha, eu acho assim, ó, se a pessoa tá saudável e tá de bem com a vida, com os dentes dela, é uma questão de ela buscar
baseado na necessidade dela. Não vai dizer assim, ó... você tá feia, vai lá, arruma os dentes. Não, porque talvez ela não se ache feia, talvez ela se ache bonita. A questão, às vezes, se ela tem algum problema de saúde que pode estar acarretando numa consequência de longo prazo, a gente tem que falar. Mas se é puramente estética, cada um se enxerga com a sua ótica, né? Talvez, como você antes pensou assim, eu não tenho um problema, tá? Até tu começar a olhar um vídeo que começou a perceber detalhes que antes você não percebia. Talvez ela esteja não percebendo, quem sabe talvez filmando ela percebesse alguma coisa diferente. Se ela não tiver, tá tudo bem, ótimo, não precisa intervir em nada. Nossa, nada, ela vem de boa com o dente dela, mas eu acabo impactado, porque normalmente a gente associa. Quem tem dinheiro, né, é uma Mas às vezes, tá? Às vezes ela tem medo. Às vezes ela quer e tem medo. Aconteceu já uma vez aqui na clínica, um paciente que precisava arrumar todos os dentes dele. O tratamento dele deu 50 mil reais, arredondando 50 mil reais, ele pagou no Pix, no mesmo dia. Ele veio aqui e vou começar, pagou no Pix. Ou seja, o cara tinha 50 mil reais para pagar no Pix, não era problema, dinheiro, né? Na semana seguinte ele veio para começar o tratamento e ele tinha já uns quase 60 anos, 50 e poucos. E ele pegou e falou, vou me mudar para a Europa, eu quero desistir do tratamento. Então, assim, em uma semana ele resolveu mudar para a Europa no meio. Então, assim, provavelmente ele já estava querendo fazer esse tratamento há mais tempo. E ele não conseguiu na hora de realmente ir lá. Acordou com coragem de vir, mas não conseguiu. Na hora que ele ia conquistar aquela transformação, né? Aí você não sabe se é medo ou se é autossabotagem. Porque pode ser. Talvez ele quisesse se sentir ali inferior, né, ficar alimentando aquele sentimento dele de não merecimento, porque o problema não era dinheiro, mas talvez tenha outra crença de não merecimento, né, de se sentir bonito, de sentir... Então, às vezes a gente não consegue ir. A maioria pensa, não faço porque não tenho dinheiro. A maioria não faz porque não tem dinheiro. A maioria, né? Só que às vezes tem paciente que fala que não tem dinheiro para cobertar outra causa. Às vezes ele tem condição de fazer, ele gasta com outras coisas. Sim, porque gastar a gente vai gastar. E não tem dinheiro. Não vai ter jeito. Tem gente que realmente não tem dinheiro, está desempregado, tem dificuldade, né? A gente mora numa região que a moradia não é barato e tal, tem gente que tem dificuldade mesmo. Mas tem muita gente que diz que não tem como uma desculpa, né? E tem gente que tem e não faz por alguma crença ou por ter medo mesmo de algum trauma que passou no passado, né? E tem gente que tá com o dente feio, mas se olha e se acha lindo. E tá tudo bem. O importante é a ótica principal dela, é ela se enxergar, né? Não adianta nada todo mundo achar ela bonita e ela não se achar bonita. E a mesma coisa ao contrário. E a mesma coisa ao contrário. Então, acho que cada caso tem que ser avaliado, né? E o que eu vejo hoje de pacientes que têm muito medo e estão fazendo tratamento, uma coisa que ajuda é o óxido nitroso, que a gente faz todo tipo de cirurgia aqui, todas as cirurgias são com sedação. Legal. Então, o paciente não tem... Traz uma segurança. Traz uma segurança, a experiência é outra, né? A maioria dos pacientes, quando se dá conta, já acabou a cirurgia. E esse acolhimento, essa questão da equipe, né? De olhar no olho, de se importar com a história do paciente, muitos pacientes, tem um paciente que é amigo meu que veio aqui, que ele falou que estava com vergonha de mostrar os dentes dele para mim. Acredito. E aí, a minha função é essa, né? De olhar, separando a pessoa do que aconteceu. Eu não tô aqui para julgar o passado dela, eu tô aqui para olhar para frente. Dizer, cara, tem um novo... Vamos olhar para frente. Muita gente tem vergonha. Então, ela continuou presa àquele passado com a vergonha de ser julgada pelo que aconteceu. Cara, ninguém sabe o que a Michelle passou na vida. Não cabe a mim ficar julgando o que tu passou. Cada um sabe das dificuldades que passou. O que importa hoje, eu quero melhorar, eu quero ir pra frente, a gente tá aqui, ó. Tá, daqui pra frente, tu pode fazer isso, 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 a gente vai estar contigo. A melhor solução é essa. O que passou não tem nada a ver, não me diz respeito. Tem a ver contigo só e com Deus, que sabe a verdade, né? Do que tu passou, o que tu sofreu, o que tu não sofreu, aonde tu foi negligente e onde é que tu se arrependeu, quer fazer diferente, e tá tudo bem. Eu acho que o importante é olhar pra frente, né? Então, cada paciente vai ter uma história e a gente tem que respeitar essa história. Geralmente, se você olhar uma estrutura, uma panorâmica, por exemplo, uma radiografia panorâmica, ela fala muito já, é como se fosse uma ficha corrida do paciente. Ela fala muito do que o paciente passou de dificuldade. Uau.
né? Então, ali você consegue ver que teve paciente que teve estrutura familiar, que não teve, que teve oportunidades, que teve possibilidade, teve gente que não teve e que agora está tendo, venceu na vida. Então, quem é o Diego para ficar julgando isso? Né? E tem gente que vai passar a vida inteira sem ter oportunidade porque fica dizendo que é caro, que é difícil, Que não priorizou. que o governo não faz isso, que não faz aquilo, sendo que tem um monte de paciente aqui que teve transformação que é faxineiro. Né? Então, depende de cada um. É prioridade mesmo. É o que você falou daquilo, do quanto aquilo está afetando e a decisão. Tem que decidir. Quero viver algo decisão. diferente. É a decisão. É a decisão. É a decisão. Tem paciente que decide e volta um ano depois, assim, agora eu vou fazer, eu quero fazer com vocês. E é fantástico isso, porque a pessoa, ela tem não só o prazer e a conquista de se ver melhor, mas dizer assim, ó, eu lutei por isso, foi uma conquista. É uma conquista, com certeza. Exatamente. Até porque não é rápido, né? Às vezes tá? Às vezes Às vezes, assim, ó, o procedimento às vezes é rápido. O teu caso, ele é um processo que se constrói devagar, que é o Invisalign. Mas tem paciente aqui que perdeu dentes há 40 anos e chega aqui de uma semana para outra, tá com tudo pronto. Já pensou? Quanto custa isso, gente? Isso não tem preço. Tem gente que tem dificuldade até de começar a sorrir porque desaprendeu depois de tanto tempo. Comer carne, comer... Então, em uma semana... Como assim? Nasci de novo. Tem uma história legal de um paciente que... veio o paciente aqui, aí ele achou o máximo a clínica, assim, eu quero fazer, eu tô há quase 50 anos sem meus dentes, eu quero fazer, meu sonho é, quando eu fizer 70 anos, eu tá com meus dentes fixos, eu quero fazer um churrasco para comemorar, e eu não sei quanto tempo faz que eu não como churrasco, eu quero comer o churrasco, e eu vou convidar todos vocês aqui. Aí, fechou o contrato, foi lá, felizão, cara legal pra caramba, um senhor assim, nota 10. Nota 10. E aí, chegou na semana seguinte, veio o filho dele. Não, o que é isso? Meu pai veio aqui, já fechou um contrato, eu quero saber, e não sei o que lá e tal, e não é bem assim. E o cara, ele era analista, ele analisava contratos de uma empresa de óculos bem conhecida aí no Brasil. Era a expertise dele, né? Aí ele pegou, olhou o contrato, pô, a gente é uma clínica odontológica aqui, ele disse, isso aqui tá errado, deu uma consultoria pra gente no contrato, né? Eu falei, obrigado. Mas enfim, ele disse, mas eu quero entender porque que meu pai foi tão, assim, empolgado pra casa, eu até tinha um dentista pra indicar, e ele veio aqui, já resolveu, mas não é bem assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, olha, teu pai, a história dele é bem forte, assim, ele me contou algumas coisas. Eu vou te fazer uma pergunta, tu sabe quantos anos faz que ele me disse que não sorri? Aí ele ficou parado assim. Ele falou, não sei. Deu assim, pois é. Ele disse que faz 40, quase 50 anos que ele não dá um sorriso com vontade, assim. Não, sorriso contido. Aí ele ficou quieto, assim, pensativo, né? Daí eu falei, sabe quanto... Daí ele parou e falou assim, então tu quer dizer que meu pai tá mais de 40 anos sem sorrir, ele vai vir aqui, vai fazer a cirurgia, uma semana depois ele vai estar com os dentes dele? Eu falei assim, isso mesmo. Ah, então até eu assinava o contrato assim rapidão. Agora eu entendi. Essa história aconteceu mesmo, né? Ele fez a parte inferior dele foi uma semana. A de superior estava um pouco mais complexa, mas ele tinha uma prótese que estava legal. E levou um ano e pouquinho, porque tinha que fazer enxerto e tudo. E no dia do aniversário dele, ele fez o churrasco e convidou a gente. E foi uma festa linda, lindíssima. Que legal. E aí o filho dele fez depoimento no dia lá, foi muito, muito bacana, né? A equipe toda se envolveu muito com essa história, porque ele o seu Geraldo, é um cara muito bacana, assim. Aí, seu Geraldo, tem que vir aqui contar. Tem que vir aqui. E se deixar, ele fica 4 horas falando aqui no... Se fosse só ele, né? Quanto tempo a gente já tá aqui? Mi, falando nisso, eu queria que tu desse a tua opinião. Tu deu uma pincelada aí, mas como é que tu sentiu o atendimento da equipe? Não falando do Diego agora, mas assim, das pessoas aqui que trabalham aqui. Posso ser sincera? Eu sempre fui muito bem recepcionada aqui. Só teve um episódio de uma moça que ela me atendeu
bem. Depois de um tempo, ela começou numa queda livre. Eu falei, estranho, só tava faltando de que a água vai pegar, tava nesse nível. Mas eu comentei e ela foi desligada, porque já não era só comigo, então foi uma coisa rápida. Tipo assim, ela começou a botar as vezes pra fora e naturalmente, porque quando a equipe ela trabalha harmônica, quando um começa a sair, naturalmente ela é expelida ou pelas outras, ou pelos próprios clientes, ou pelos gestores, enfim, que foi o caso. Então, de resto, eu não tenho nada a declarar, sempre fui bem atendida e todas as vezes que eu não fui, que foi nessa específica, eu prontamente fui ouvida e vi uma mudança. Então... Isso é muito legal, né? Eu ouvir isso, porque assim, ó, dentro de cada empresa a gente tem uma cultura, né? E isso é bem complexo. Muito! A cultura é algo muito complexo, por quê? E leva muitos anos. Leva anos e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós unimos culturas diferentes, individuais, dentro de uma cultura da empresa, né? Então, isso que tu falou é muito certeiro. Quando tem uma cultura em que as pessoas sabem qual que é a cultura, um indivíduo ele é expelido pela própria equipe, mas mais do que isso, os pacientes acham estranho o comportamento. Eu achei. Né? Então, os pacientes eles têm liberdade e a gente incentiva isso aqui dentro para que eles nos falem. Porque a gente tem a oportunidade, quando recebe um feedback, de dar oportunidade para essa pessoa, para ela fazer diferente. E se ela não fizer, tá tudo bem. Ela tem que achar um lugar onde a cultura dela vai se enquadrar, né? Mas eu tenho... alguns pacientes, eles já me falaram isso. Olha, aquela pessoa lá, eu sabia que não ia durar, porque estava assim, estava assado, né? Tava um patinho feio. E porque não estava se enquadrando com um carinho que eu sempre recebi aqui, pela forma. E isso é muito legal, porque a gente vê esse entrosamento com os pacientes ao longo do tempo. E vocês, pacientes, são as pessoas que com as suas opiniões, os seus feedbacks, construíram isso aqui. Uhum. Não foi a ideia do Diego, né? Foi feedback de paciente. E a gente treina aqui para que isso seja um presente, seja encarado como um presente, e a gente receber um feedback. É diferente de receber só a reclamação que não tem... Né? Uma oportunidade Exato. De aperfeiçoar, de crescer, de mudar. Exatamente. E faz com que vocês sintam que fazem parte, né, de tudo que foi construído. Então, assim, ó, aquela ideia foi minha, que eu falei para mudar aquilo ali. Então, o paciente ele vai sentindo que as sugestões, elas são ouvidas. E é muito desafiador pegar a cultura, que é a cultura que vem de cima, né, que vem da liderança. Ela primeiro precisa ser... As pessoas precisam acreditar nisso. E nem sempre isso é uma coisa fácil, baseado nas histórias de cada um, nos traumas de cada um. Quando você fala de alguma coisa que é positiva, as pessoas elas desconfiam no primeiro momento, né? E leva muitas vezes anos para que isso aconteça. Muitos anos. E os pacientes, eles fazem parte disso de forma muito decisiva, porque o paciente que entra aqui, ele precisa também estar dentro, ele precisa aceitar que aquela cultura é uma cultura que faz parte dele. Se você pega um paciente que não segue os princípios que a gente acredita que é o certo, ele não vai se enquadrar, ele não vai se sentir bem aqui dentro, e vice-versa. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Existe empresa, não é o certo ou o errado, é a questão de se achar semelhantes e estarem bem com isso, né? Vai ter paciente que vai entrar aqui, vai achar o máximo tudo, vai ter paciente que vai ter o mesmo atendimento e ele vai achar que, bom, nada a ver isso aqui, né? Então, a gente tem a tendência sempre de se relacionar com pessoas semelhantes. Então, o desafio maior que a gente tem tido hoje é isso, de você ter um time que acredita nos princípios que a gente acredita que são certos e que a gente acredita que os pacientes merecem receber, né? Princípios e valores. Muito bom. Conexão perdida. 5:07. E eu ia ver se eu posso deixar na câmera geral para ir fazer a visita que a gente tinha remarcado. Nós estamos acabando aqui já. Tá? Então, assim, ó. Vou te fazer mais 4 perguntas, tá? Claro. Sobre o Invisalign.
Algumas pessoas acham que aquele plástico ali não vai dar resultado, né? Eu já trabalho desde 2013 com Invisalign. Aqui na clínica a gente é uma das clínicas que mais faz no Brasil já desde aquela época. E então eu sei o resultado, eu falo com muita convicção, né? Até porque não depende só do plástico, depende de quem está planejando. Mas tu como paciente, né? Eu gostaria assim, de que tu compartilhasse a tua visão. Esse negócio funciona mesmo? E é rápido como se fala? Sim, reforço muito rápido, muito bom. E é bem legal, uma coisa que eu acho também do plastiquinho, você joga fora, né? 15 dias ele começou a ficar um pouquinho escuro e joga fora. Pega um novinho, você sempre precisa com uma sensação de algo novo começando. Exatamente. Eu gosto. Eu gosto, então... Pra quem é meio cético, assim, que acha que pode não dar certo, que é um investimento muito alto para algo que não se sabe se dá certo, o que tu daria de conselho? Eu acho que primeiro é ir pro espelho. Vai pro espelho e olha, te traz alegria, sorri, tá bonito, tá com uma cor que você acha legal. Pergunta até pra quem é teu amigo, mas graças a Deus eu tenho amigos que são sinceros. Fala, e aí, tá bom? Ah, não, com o que você trabalha? Ou com o que você quer trabalhar? Porque isso também vai contar. Se você quer subir de cargo até numa empresa, um sorriso mais bonito, mais harmônico, mais branco, vai fazer diferença no seu bolso? Sim, também para fazer dinheiro. Então, tem que colocar tudo isso na balança. E outra coisa, algo que eu falei anteriormente, você vai gastar. Se você não gastar com o Invisalign, você vai gastar com outra coisa. Não tem como. Eu digo por mim mesma. Então, e você não precisa pagar à vista. Eu vi que tem outras opções aqui, você pode parcelar em outras vezes, conversar, fazer uma negociação, não custa nada. Chega aqui, Diego, eu quero muito, mas eu tenho como pagar sim para você, metade aqui, no boleto, no cartão, no Pix, não sei. Se aquilo é um desejo que realmente eu vejo que vocês são pessoas que querem o resultado, a alegria do cliente. Então, eu tentaria uma negociação. Então, e tem resultado sim. E outra coisa, você tem pressa, que eu acho que a chave do Invisalign é isso também. É rápido. Então, 10 meses, o meu programa vai ficar 10 meses. Eu lembro do meu filho, ficou 3 anos com o aparelho, 4. Tem gente a minha irmã, acabei de me lembrar da minha irmã, ela ficou uns 10 anos usando aparelho. É muito tempo, Muito tempo. Fala manutenção, todo mês, aí quebrava, não sei o que, enrosca. A higiene não era tão fácil. Hoje você pega a minha própria escova de dente e eu vou lá, escovo e tá limpo. Passa fio dental normal. Faço fio dental normal, faço enxaguante bucal normal. Então eu acho que essa liberdade, tem uma caixinha ótima, inclusive você só ganha uma, faz que nem eu, pede mais uma. Que eu deixo uma na bolsa, uma no meu banheiro, lavo em casa normal com bucha, ali vou lavar a louça, eu já lavo ali tudo direitinho. Então não tem empecilho, não tem nada que vai atrapalhar no teu dia a dia, que vai dificultar no seu dia a dia para você usar. Pelo contrário, a mesma coisa, eu vou fazer uma comparação assim, esdrúxula, mas para a pessoa ver no celular. Antes você não tinha que pegar até o orelhão, discar, comprar a ficha, hoje você tem o celular na mão, e Invisalign é isso. Você não precisa ficar 10 anos esperando pro sorriso e tal, e pagar muito mais caro. Se for ver 10 anos, minha irmã pagou quantos aparelhos? Exatamente. Imagina. Então você tem lá em 1 ano, no meu caso 1 ano, tem que ver o teu, de repente o teu até menos. Você sendo disciplinado, vai ter um resultado muito mais fácil. Eu acho que essa comparação vai ser o seu iPhone, querido. Vai ser muito mais agilizada a mudança do teu sorriso. E sabe o que é melhor? Melhor que o iPhone? O iPhone dá 2 anos, ele já está desvalorizado, né? O teu sorriso é verdade. É um investimento que depois, se tu cuidar, é para sempre. E uma coisa que eu queria que tu compartilhasse, tu falou umas coisas da tua irmã aí, que quebra, que não sei o que. Como é que é a questão de emergência? Teve alguma emergência já? Espetou alguma coisa, machucou?
Não, só teve um bracket assim que eu comecei, né? Mas foi porque eu tenho uma prótese aqui na frente, então ele não aderiu bem, o Diego. Acho que deu uma semana ou 5 dias, ele já colou. Foi, caiu no outro, nem isso, 2 dias depois, acho que você já tinha um horário da agenda, colou, nunca mais caiu. Então, fora isso, eu mantive. Mas não machucou nada, né? Foi só porque Não, caiu. precisava pro movimento. Não. Tá Não é bem nada. super confortável, né? A gente aqui não tem emergência. Acabou a emergência com o Invisalign. Antigamente era, tá espetando, tá doendo, minha irmã cortou, chegou já a cortar. Vira um espeto ali, né? Já que, tipo assim, num evento, com a minha irmã não me lembro, mas eu lembro de amigas que estavam assim, era um dia especial e tal, e naquele evento, pô, arrancou um negócio, aí tava, tipo, era sábado, aí como é que, quem resolve? Não resolve? É final de semana ou feriado, E sempre. outra coisa também, eu tenho essa liberdade. Cara, hoje eu não vou usar porque eu tô aqui igual ontem. Eu passei ontem ou sábado, não lembro, mas eu passei o dia inteiro, sabe na mesa com os meus filhos. Então emendamos o café, o almoço com café, com jantar e fiquei sem usar o aparelho, tá tudo certo. Não fiquei culpada com isso também, não. Sim, se você faz isso fui lá, esporadicamente. E beleza. Às vezes vai dar uma palestra, né? Vai falar e tal. No podcast eu uso normalmente, mas no dia da palestra eu não usei. Não, por quê? Porque tinha um café junto. Tinha um café junto, então não vai dar para eu usar. E isso traz mais flexibilidade. Eu gosto de flexibilidade de coisas práticas. É super então eu prático. acho que o Invisalign é extremamente prático. Muito prático. Maravilha. Ó, sorrisão. E tem alguma mensagem final que tu gostaria de deixar? Pode ser de Invisalign, pode ser sobre o atendimento, pode ser sobre a clínica, pode ser sobre o Dr. Diego, pode ser sobre... Pode ser sobre qualquer coisa. Uma mensagem final que você acha que a gente não conversou, talvez, ou um recado para quem ainda não é paciente ou quem está na dúvida de algum procedimento. Eu acho que eu só tenho a parabenizar. Eu sou uma cliente feliz aqui dentro da clínica, sou bem atendida. Todas as vezes que eu tive algum empecilho, que foram pouquíssimos, como eu relatei, eu fui prontamente atendida, então eu não tenho nada do que reclamar. Eu acho que também quero enfatizar essa questão que eu não falamos, mas é da tecnologia. Vocês sempre buscando inovação, trazendo coisas novas, e isso é muito, muito legal. Eu sei que vocês têm equipamentos aqui que outras clínicas não têm. Por exemplo, a questão da limpeza. Achei sensacional. Não ficar nada, ninguém roçando meu dente. Que alegria aquilo, gente. Foi muito rápido, sem dor, sem sangramento. Então foi ótimo. E eu acho isso que faz a diferença. Usar a tecnologia a favor do cliente. O Invisalign é uma delas. E também... convidar quem eu vou até olhar ali, você que ainda tem dúvidas se você merece ou não um sorriso, todos nós merecemos sorrir. Não tem, nós somos feitos para viver em alegria. As emoções, elas não determinam um fim. Então eu acho que o sorriso faz parte. Como eu não sabia da identidade nessa profundidade, como você trouxe aqui. E eu quero incentivar mais ainda você, que ainda não tem a oportunidade, está deixando para amanhã. Ainda dá tempo, tem agenda até que dia, Diego? Até semana que vem. Até semana que vem, já para o ano que vem. Quando vocês voltam? Dia 2, 3? Dia 6. Dia 6, já reaberto com agenda marcada, né? Com agenda. Dia com 6 agenda já marcada. Então, se você não pode esse ano que você vai viajar, já deixa ali o seu horário agendado e faz uma avaliação, conversa, marca um horário ali com o Diego e tira suas dúvidas e faz uma simulação de como vai ficar teu sorriso. Eu tenho certeza que seu olho vai brilhar e você vai ter coragem para fazer essa decisão na tua vida. Que legal. É isso. Eu vou até dizer uma coisa aqui, ó. Pra quem quer botar a Invisalign, aproveita e marca esse ano ainda, porque em janeiro a Invisalign sempre reajusta preço e o reajuste deles é em dólar. Então, não vacila, tem agenda ainda, manda mensagem aqui pra gente. Porque tem uma condição boa ainda pro final do ano. Então é dose dupla de vantagem, tá? Dá pra marcar ainda, não perde tempo. É isso aí.
E eu queria te agradecer, né? Foi um bate-papo maravilhoso. Que bom. É sempre uma alegria conversar contigo. É verdade. Gravando ou não Muito gravando. legal, brincadeira. É verdade. É, E é você muito conversa, legal. né? A gente conversa bem, né, Diego? Sim, sempre. Meu Deus, já sempre. fumou até charuto junto. É verdade. Meu Deus do céu. Sob o som de uma cachoeira, né? Família, tudo junto. Breu, né? Foi um tempo muito bom. Muito de bom. qualidade. Foi bem legal. Tem que repetir, Diego. Tem que repetir. E muito obrigado, tá? Principalmente pela confiança e pela honra de poder cuidar da tua saúde. Isso pra mim é uma coisa que não tem preço. É verdade. Ter essa confiança em algo que talvez seja o que tu tem de mais precioso na tua vida, que é a tua saúde. Tá bom? Muito obrigado. E você tá convidada para voltar quando quiser. Ah, obrigada mesmo. Pra mim é uma honra estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês com a verdade. Eu não tô inventando nada. Fui muito isso aí. sincera, tem que falar com a verdade. Porque dá pra Sempre. ver que você ama o que você faz. Você faz com Obrigado. amor, você faz com alegria, você faz com atenção. Eu vejo que você não tem preguiça de explicar uma, duas, três vezes, porque eu sou bem perguntadeira. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que não conhecem e querem saber de uma forma mais clara, e você adapta, você explica duas, três vezes, não tem preguiça, e isso faz toda a diferença no cliente que está se sentindo inseguro. Então, isso Que passa bom. segurança. Que bom, obrigado. Para mudar, né? Para transformar aí o sorriso. Obrigada, eu. Corta. Pode cortar a parte do charuto, vai da zoeira. Eu fiquei assim, Ela nossa, sabe? a gente vai postar. É Claro verdade. que